Olá a todos, aqui é o professor Renato Silva. Sejam muito bem-vindos ao nosso desafio 30 funções em 30 dias. Eu sou um professor parceiro do grupo Impacta Tecnologia e durante esses 30 dias eu quero compartilhar com você uma função por dia, de forma detalhada e completamente gratuita. Hoje, excepcionalmente, trataremos de duas funções na mesma aula. Falaremos da função E e da função OU, beleza? Então vamos lá. Nesse primeiro caso, nós temos aqui uma empresa hipotética, uma empresa que está fazendo recrutamento de candidatos para uma determinada vaga. E neste exemplo, eu tenho três condições. Três condições que precisam ser preenchidas para que o candidato siga no processo de seleção. Então vejamos qual é a regra desse processo. A regra diz o seguinte: o candidato ele precisa ter conhecimento de Excel, Access e experiência mínima de 2 anos. Ou seja, nós temos três requisitos que precisam ser preenchidos. Então, quando eu preciso fazer vários testes, onde todos os requisitos precisam resultar em positivo, eu vou usar a função E para fazer esses testes. Então, vejamos. Eu vou começar pela Ana. Eu vou iniciar com igual e começar a função E. Aqui tem uma pequena etiqueta explicando a síntese dessa função, conforme eu já fiz aí na minha introdução. Então vejamos, eu vou abrir o parênteses e inicialmente o Excel faz o quê? Ele me pede o primeiro teste lógico. Qual é o primeiro teste que eu tenho que fazer? Se o candidato é positivo para Excel. Então, eu vou aqui na Ana, eu vou aqui na célula que contém Excel e peço para que o Excel verifique se essa condição ela é igual a sim. Nesse caso, eu tenho que colocar o sim entre aspas, porque se trata de um texto. Eu estou pedindo para o Excel verificar se o conteúdo de C4 é o texto sim. Ou seja, se a Ana tem conhecimento de Excel. Então, tudo bem. Ali tem que ser sim. O meu próximo teste é para o Access. Então, eu vou na linha da Ana, na célula que contém a informação sobre o Access e peço para o Excel, dá uma olhada para mim se o conteúdo desta célula também é sim, porque esta é a minha regra, ok? E eu tenho ainda uma terceira regra. Eu vou colocar um ponto e vírgula. Então, nós observamos aqui na etiqueta da função que eu fiz o meu primeiro teste lógico, fiz o segundo, agora eu estou fazendo o meu terceiro. E ele vai estendendo isso aqui, porque essa função ela admite até 255 testes ou argumentos. Então, ótimo. Então, agora eu vou fazer a minha última verificação aqui para esse exemplo. Então, a experiência mínima é de 2 anos. Então, eu peço para o Excel, olha aqui para mim na coluna da experiência, a candidata Ana, verifica se a experiência dela é maior ou igual a 2 anos. Para esse caso aqui. E eu fecho parênteses, porque eu encerrei aqui os meus argumentos. Eu vou verificar aqui na coluna C se eu tenho sim para Excel, na coluna D aqui se eu tenho sim para Access, na coluna E eu vou verificar em cada uma das células se eu tenho uma experiência maior ou igual a 2 anos. Então, eu vou dar um Enter aqui. E o Excel me diz para essa primeira candidata que o status dela é falso para entrevista. Então, essa aqui ela está descartada das minhas entrevistas. E aí eu vou vir aqui na alça de preenchimento, dar um clique duplo e ele vai preencher a mesma regra para analisar todos os outros candidatos. Então, o Carlos também não vai seguir no processo seletivo, o Eduardo também não. Nesse caso, a única candidata que vai seguir no processo seletivo é a Fernanda, porque é a única que preenche os 3 requisitos determinados pela minha regra. Beleza essa função, né? E agora vamos para a próxima, que é a função OU.
aqui eu vou aumentar um pouquinho a minha tela aqui para ficar mais claro. Beleza? Então vamos lá. Então temos aqui uma agência de relacionamento, tomara que dê certo. Isso é uma situação hipotética, é claro, né? Mas são algumas condições que a gente colocou aqui. Para que o candidato tenha chance de arrumar uma parceira, nesse caso específico, olha só, ele precisa ter uma renda que seja maior ou igual a 4.600 ou seja nascido em São Paulo. O status verdadeiro vai indicar que ele é um bom candidato para as pessoas que estão procurando esse perfil. Então vamos lá. Então vamos para essa situação em específico, a gente vai usar a função OU. Embora ela tenha a mesma estrutura da função E, ela funciona diferente. Porque nesse caso, o que vai acontecer? O candidato pode preencher uma ou outra condição. Ou uma ou outra. Se ele preencher qualquer uma delas, aí ele é um candidato válido para esse teste. Então nós vamos pegar primeiramente aqui a condição do candidato Claudineyson. Olha só o Claudineyson. Vamos verificar primeiro a renda do Claudineyson. Então eu vou clicar aqui na renda do Claudineyson e vou perguntar para o Excel. Excel, a renda do Claudineyson, ela é maior ou igual a 4.600? Quando eu digito valores aqui, eu não preciso colocar nenhum tipo de formatação, ponto separador de milhar, vírgula 00, não preciso de nada disso, exceto, é claro, se tiver centavos. Nesse caso eu não tenho, eu não preciso digitar. Eu digito o valor simples, da maneira mais simples que a gente pode. Então, primeiro teste está aqui, eu estou verificando se o salário do Claudineyson ele é maior ou igual a 4.600. Aí eu coloco um ponto e vírgula. Todos os argumentos são sempre separados por ponto e vírgula, ok? Aí, muito bem. Agora eu preciso verificar a outra condição. Se ele é nascido em São Paulo, então eu vou clicar aqui e vou pedir Excel, verifica para mim se o Claudineyson ele é nascido em São Paulo. Então, eu clico na célula que tem a naturalidade do Claudineyson, coloco igual, e aí eu especifico o texto SP. Aqui tanto faz maiúsculo ou minúsculo, gente, não faz diferença, tá ok? E aí eu fecho meu parênteses e dou Enter. Olha só. O status deu verdadeiro. Por que deu verdadeiro? Porque o cara nasceu em São Paulo, né? Ele nasceu em São Paulo, então tudo bem. A pessoa fala, paulista, a pessoa tem uma afinidade com paulistas, então tudo bem. Então a gente puxa aqui e vamos ver. Olha só. Aí nesse caso nós temos dois candidatos, certo? Temos o Claudineyson e o Gervásio, que são os únicos paulistas, ok? Então o resultado está dando verdadeiro aqui, porque embora eles não tenham a renda exigida aqui nesse teste, mas eles são de São Paulo. Então se eles preencherem qualquer uma das duas, a gente vai ter um resultado verdadeiro. E para provar essa tese, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, por exemplo, o Sandronildo. A gente vai falar, poxa vida, cometemos um erro aqui, uma injustiça com o Sandronildo. O nosso digitador acabou por digitar o salário errado. Errou assim, terrivelmente aqui a digitação. Deu uma bobeira aqui, inexplicável. Então nós vamos corrigir o salário do Sandronildo para R$5.000. O cara ganha bem pra caramba. E olha só o que acontece. O Sandronildo agora, ele é um candidato, né? Ele é um candidato que entra na concorrência aí porque ele tem a renda, embora não seja nascido em São Paulo. Então é isso, nós ficamos por aqui. Abordamos hoje essas duas funções interessantes aqui, que como eu disse e tenho repetido, mas é importante, a gente que é professor sabe
da importância de reforçar algumas informações. A função e a função ou, elas geralmente são funções coadjuvantes, ou seja, elas trabalham em conjunto com outras funções. Mas é importante que você entenda o funcionamento dela em separado antes de colocá-la dentro de outras funções. Beleza? Então eu te agradeço por assistir meu vídeo. Se você gostou desse conteúdo, compartilha nas redes sociais, dá o seu joinha, faz um comentário. E é isso. Eu te agradeço por acompanhar meu conteúdo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.